Bom, esse vídeo, apesar do título, demonstra como a nossa forma de ver direita e esquerda não só influenciou o mundo, como ele é a única corrente hoje com novidades, eu diria, ainda por experimentações. Vamos voltar um pouco lá no século XIX. Direita e esquerda, no final do século XIX, principalmente no Brasil, era liberais, que a gente chama hoje de neoliberais ou liberais clássicos, representava a esquerda, conservadores representavam a direita. O único lugar onde a Europa considerava socialistas como esquerda, aliás, o único lugar era a Europa que considerava socialistas como a esquerda. Tinha pouca influência fora da Europa. A Ásia, Américas, ainda era pouca discussão das correntes socialistas. Fecha o século XIX com o marxismo vitorioso. Ele praticamente abafou todas as outras correntes e se tornou a corrente influenciadora do que se chamaria socialismo. Você entra o século XX com estruturas compartilhadas, que foi o nazismo e o fascismo, tentando misturar a visão socialista, principalmente corrente marxista, com o capitalismo, que era o que o mundo civilizado naquela época tinha como modelo econômico. Tanto é que eles se chamavam de terceira via, principalmente o nazismo. Se autodeclarava terceira via, nem uma coisa nem a outra. Longe daquela discussão direita e esquerda, eles cresceram bastante com aquela visão truculenta de como resolver a coisa na pancada. E vai por bem ou por mal. Veio a Segunda Guerra, praticamente matou essas correntes em relação à importância nas eleições do resto do mundo, não que acabou os nazistas, tem até hoje por aí, mas eles não são relevantes como eram na década de 30, como no Brasil, por exemplo, e em muitos outros países. E aí, como a União Soviética foi uma das vencedoras da Segunda Guerra, o mundo se dividiu direita e esquerda em direita. Tudo que representava o capitalismo estilo americano e parceiros, grande parte da Europa, e marxismo socialista, modelo soviético, principalmente corrente leninista. Um pouco de stalinismo, por que não? Então você divide o mundo com essas duas visões. Nós, no Brasil, nós temos uma característica bastante diferente do resto do mundo por natureza de construção de nação. Nós somos muito mais próximos dos Estados Unidos e Canadá do que qualquer outro país por características orgânicas da escravidão, dos grandes latifúndios, da introdução do tipo de industrialização que aqui teve, da mistura de povos, do multiculturalismo. Nós somos muito mais próximos do que somos dos europeus, dos africanos, asiáticos. Por mais que a gente tenha tido também influência desses outros continentes. Mas nós somos muito próximos organicamente. Nós brasileiros tendemos a sempre nos menosprezar em termos de impacto do mundo. Mas nós temos que lembrar que o Brasil, desde a chegada da família real no Brasil, em 1800 e alguma coisa, nós somos sempre uma das 10 maiores economias, s- oscilando ali entre nona, oitava a 12ª em toda a história nesses últimos 200 e poucos anos. Então, nós sempre tivemos um impacto muito grande. Nós estamos entre as 10 maiores economias, na média, ao longo da história. Isso significa que nós produzimos também muita cultura, empurrada por ser uma grande potência econômica em toda a história. E aí tem um fato que pouca gente se lembra. Mas, durante os anos 60, logo após a ditadura no Brasil, muitos dos nossos intelectuais de esquerda foram para os Estados Unidos, não só para a Europa, e também para a Europa. Se você pega o modelo de socialismo europeu, ele é um modelo mais rústico e nativo de um povo homogêneo, apesar das suas divisões étnicas e históricas. Quando você pega duas figuras centrais aqui do Brasil, e claro, numa análise a gente sempre vai deixar nomes importantes de fora, não dá para citar todo mundo, e eu vou sempre tentar focar mais em alguns marcos, e essas pessoas que estão vinculadas com aqueles marcos, elas vão puxando as outras quando você for pesquisando, for estudando. Um nome muito forte, logo após 64, Paulo Freire, bastante falado nos últimos anos, e FHC, que
foi um pouco esquecido ao longo dos últimos 20 anos, inclusive presidente do Brasil, por duas vezes, vencendo no primeiro turno das duas vezes. Talvez não, o único presidente que ganhou em primeiro turno na história desse país duas vezes. Uma das características aqui de tanto da direita como da esquerda, e eu vou trazer um vídeo depois só falando sobre intelectuais de direita, é que a gente sempre misturou muito o intelectual, aquele que professa uma determinada ideologia, com o político. Então a gente sempre misturou. Sempre os intelectuais daqui quiseram ou foram políticos diretamente, ou como políticos de candidatura, governador, presidente, etc., ou ministros, mas muito entranhado, que é um comportamento um pouco diferente historicamente da Europa e dos Estados Unidos. Sempre houveram os famosos think tanks, que são instituições, são órgãos civis criados para divulgar e promulgar uma determinada ideologia que influencia a política, mas os seus membros, seus escritores não são políticos. Aqui no Brasil nunca houve muito essa separação. Sempre foi muito interligado. Então você pega Paulo Freire e FHC, ambos influenciaram bastante, a partir dos anos 60, a cultura interna das universidades americanas. FHC, especificamente, atuou como professor visitante em universidades de Yale, Stanford, e ele tem a famosa teoria da dependência, desenvolvida com Enzo Faleto, que foi bastante traduzida e divulgada nessas universidades. Então, você tem alguns tratados dele como professor, influenciando no auge dos líderes democratas de hoje. Estavam nessas universidades, Stanford, Yale, Harvard. E você tem o grande Paulo Freire, por mais que seja de direita, Paulo Freire, você pode discordar, chamar de qualquer nome, mas você não pode menosprezar o impacto que teve nas suas obras, não só na história do Brasil, afinal, ele influencia diretamente o governo atual, como nos Estados Unidos. A pedagogia do oprimido, depois de 68, ele foi traduzido e se espalhou nos anos 70 nos Estados Unidos. E se você observar, fora que teve teologia, a famosa teologia da libertação, que não foi criada no Brasil, apesar do Leonardo Boff ter sido um grande expoente internacional da famosa teologia da libertação. Ele foi criado no Peru, esqueci o nome agora do criador, mas enfim, ele foi um grande nome aqui no Brasil, que cresceu bastante na América Latina como um todo. Se você observar no fim do muro de Berlim, os partidos de esquerda que antes eram liderados e regidos pela União Soviética, já sentindo o fim da União Soviética, que já estava muito claro que ia cair. Então, um ano antes, fundou o Foro de São Paulo. Que aí o Foro de São Paulo virou uma entidade mística, tanto para a esquerda como para a direita, mas demonstra que esses partidos eles trocavam muita informação entre si, principalmente a sua filosofia em geral. E se você observar o modelo alemão, principalmente com a escola de Frankfurt, que representava grande parte, você tem mais ou menos o modelo francês e o modelo alemão representando o marxismo europeu, eles sempre foram muito mais crus e diretos. Então, eles sempre tinham um modelo de relação com as instituições bem diferente do nosso modelo brasileiro. Então, uma obra muito importante do autor Jorge Caldeira, deixa eu pegar o nome aqui específico. Eu vou colocar a capa aqui: História do Brasil com Empreendedores. Uma figura durante o século XX que liga tanto Paulo Freire como FHC, principalmente FHC diretamente, porque em suas obras FHC o cita como uma base do seu pensamento, é Caio Prado Júnior. Esse livro aqui ele é muito importante porque o Jorge Caldeira ele se vê como um liberal clássico. Então é uma pessoa que não é marxista e não vai fazer propaganda contra ou a favor do Caio Prado Júnior sob um ponto de vista marxista. E geralmente quando você escreve sob um prisma de outra ideologia, você faz uma biografia muito diferente de um fã que vai ser. O fã sempre vai tentar esconder um pouco aquilo que ele considera meio problemático e ressaltar aquilo que ele concorda. Então, a vantagem desse livro, o Caio Prado, ele vai contestar a visão, aliás, desculpa, o Caldeira vai contestar a visão que o
que o Caio Prado colocou na literatura brasileira, de fomos criados a partir de grandes latifúndios, etc., e demonstrar que o modelo de empreendedorismo brasileiro ele estava muito mais focado no estilo americano, ele acaba fazendo a melhor biografia que eu já li sobre o Caio Prado Júnior. E ele mostra muito o que foi aquele caldeirão cultural que moldou a forma de pensar do Caio Prado, que influenciou toda a esquerda brasileira. E quando você vai no cerne do movimento woke, ou seja, toda essa base universitária americana, sendo influenciado pelo esse estilo latino do sul, principalmente brasileiro, você pega o estilo europeu e compara com o estilo brasileiro, o woke, ele é a consolidação de Paulo Freire. Então, Paulo Freire tinha alguns pilares que é muito diferente da estrutura europeia. A centralidade da experiência vivida. Então, a questão da exclusão, da identidade de ser excluído. Aquela famosa pedagogia moral, de, de você ter a conscientização, o despertar e educar. A ênfase em linguagem, reconhecimento e visibilidade. E principalmente num ponto muito diferente do europeu. Toda ação ela é local, comunitária e institucional. O europeu ele é muito mais abstrato. Então, toda a teologia, aqui usando o sentido de teologia mais como filosofia, materialista, marxista, europeia, ela era muito mais abstrata e uma idealização final sobre como deveria ser o Estado, e com pouca experiência vivida no que a esquerda atual defende. E quando você vê a defesa de Paulo Freire, é uma ação local, comunitária e institucional, teologia da libertação, os movimentos de esquerda no Brasil, ao invés do resto do mundo, eles sempre penetraram, como por exemplo, a teologia da libertação sempre foi muito forte dentro da Igreja Católica. Os centros comunitários católicos, principalmente ligados ao campesinato, eles foram tomados e controlados por toda essa visão e partidária, principalmente. Para quem é dos anos 80 e 90, vai se lembrar que o PT era um agente muito forte, aqui citando um dos partidos e o mais forte o que lidera hoje, dentro dos movimentos católicos, dentro da luta dos movimentos campesinos. Então, é uma estrutura totalmente, uma estrutura afirmativa. Na hora que o muro cai e a União Soviética para de ser o maior patrocinador da esquerda marxista mundial, qual corrente que naturalmente, de forma orgânica, pode trazer aquele espírito inicial da revolução? E mais próximo da cultura americana. Então, é engraçado que a gente olha e acha que Sartre, Foucault, etc., foram os pais do movimento woke. Se você parar para analisar de influências diretas e indiretas, e a forma mais próximo da cultura americana, que mais se adequa ao momento e o estilo, em ter que conviver com o industrialismo, com o capitalismo bastante corrupto, inclusive, é mais próximo da nossa realidade brasileira. E nós temos uma base histórica que alimenta e afirma isso. Como é que vai ser o futuro desse movimento e dessa forma de pensar? Ela está muito longe do modelo chinês, que ele está muito mais influenciado pelo histórico europeu do que próximo ao que a gente pratica aqui. E por isso que quando eu olho para a China, sob o ponto de vista ocidental, me parece muito alienígena. Vamos ver, eu vou falar sobre agora outras correntes e outras visões de como o modelo chinês ele vai acabar se sobressair, ele vai se sobressair a essa visão que a gente vem construindo desde o chamado período da Renascença. Até o próximo vídeo.